Boa noite a todos. Boa noite. Eu também queria pedir que vocês chegassem mais para frente, porque estudarei do desencarnado. Se eu fosse vocês, eu chegava para cá, porque agora nós não vamos apagar a luz. Quem tem medo de morto vai passar apertado aí, se você chegar para cá. Olha o tanto de banco aqui na frente. Bom, vamos agradecer aí a sua presença. Não tem medo de desencarnar, né? Depois falar que não tem medo de desencarnar. Tem sim. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa noite especial desta casa, onde ela comemora a casa física, 15 anos, né? E as casas espirituais que habitam essa casa física, com certeza, muito mais tempo, né? Então, o curioso é que esses trabalhadores daqui desta casa, também, o exemplo que a gente dá é assim: essa casa abriga os corpos dos trabalhadores, e os corpos dos trabalhadores abrigam os espíritos dos trabalhadores, bem assim, né? Cumprimentar essa turma maravilhosa aqui da Mocidade da Linha, né? Vem com a gente lá do retiro de carnaval todo ano, né? Eu vejo as carinhas todas conhecidas aí. Sejam bem-vindos também o pessoal das outras casas, o Weber, o Frásia, o Alan, o Ciro, meu amigo lá de Sara, né? Quanto tempo, né, a gente não se vê, ela também aqui. Tem um lá do Allan Kardec também, que está ali atrás, com ela. Então, muita gente de outras casas também vieram aqui prestigiar, a gente fica feliz por isso. Bom, eu vou falar sobre um assunto que às vezes não é muito comentado, que chama-se o planejamento e o processamento da encarnação. Eu gosto de dar esse exemplo, puxando para um assunto que nós hoje conhecemos bastante. Todos aqui já fizeram pesquisa no Google? Todos já fizeram. Então vai ficar fácil de explicar. Vamos supor que você, que lá no outro plano, lá no comitê reencarnatório, existe também um Google. Então vai lá e coloca o seu nome, né? Vocês estão planejando a sua reencarnação. Vai lá e coloca o seu nome então no Google. E vai aparecer aquela relação de nomes por ordem de prioridade, de quais serão as pessoas ou os outros espíritos que também vão precisar de reencarnar na mesma data que você, por ordem de prioridade. Ou é uma prioridade mais leve, onde você tem reencarnes ou resgates, um reencarne para resgates menos complexos, ou então mais complexos, com dívidas maiores. Porque todos nós que estamos aqui vivendo nesse momento, nós estamos vindo de um processo onde a última vida nossa deve ter acontecido há uns 250, 300 anos mais ou menos. E há 250, 300 anos atrás, nós não éramos nem um pouco parecidos com o que nós somos agora. É porque nós chegamos lá, a gente então aprendeu muito, estudou muito lá no outro plano e voltamos agora, tivemos essa oportunidade, pela misericórdia divina, de aproveitar esse momento da reencarnação. E aqui estamos mais uma vez para poder passar por essa etapa das nossas vidas. Importante lembrar que os nossos espíritos são eternos. Eternos. Vou voltar ao exemplo da casa espírita aqui. Essa casa aqui, você mora na sua casa, de repente você resolve mudar de casa. Você muda para uma outra, ou para uma outra cidade. É mais ou menos assim também que acontece com o seu espírito. Ele muda de lugar e muda de corpo numa próxima oportunidade. É bem assim que acontece. Então esse planejamento reencarnatório, esse processamento ocorre dessa forma. Você entra para uma lista de espera, então é puxado um dossiê seu e é feito todo um engendramento extremamente organizado de quando
e com quem, com quais aqueles outros irmãos que você vai reencarnar nas mesmas condições, na mesma data, para que então aqueles resgates sejam feitos com aqueles irmãos. Então por isso a gente não pode, em nenhuma hipótese, não aproveitar esse momento da nossa reencarnação. Os nossos irmãos que já passaram por outro plano, o maior arrependimento deles, eles comentam nas cartas que nos enviam, é de terem perdido oportunidades naquele momento da reencarnação, no momento em que estavam encarnados. Deixaram de fazer muitas coisas. Porque quando aqui aportamos para mais uma jornada, a gente se esquece de basicamente tudo o que a gente prometeu que faria enquanto estava no outro plano. Porque a gente aqui fica meio cego com as coisas materiais, com as emoções materiais, emocionais, então acaba que esquece totalmente do que nós viemos fazer aqui. Então hoje o nosso modelo vai ser o que é a reencarnação, o planejamento reencarnatório, o espírito pode planejar a própria reencarnação, a ação e reação versus lei de causa e efeito, justiça divina versus vingança, provas e expiações, como planejar sua próxima encarnação, a gente é possível fazer isso, tá? Processamento reencarnatório, a reencarnação de Segismundo, os missionários da luz, André Luiz, considerações finais e a conclusão. Nós vamos tentar ver esse roteiro todo aqui hoje, tá? Estamos voltando, reencarnação, mais uma vez, tá? Os dois embriões aí dentro do útero, né, conversando um com o outro, e dizendo, estamos voltando, né? O que é que vai escrito na lápide do espírito, né? Volto já. Ele foi, daqui a pouco ele está de volta, né? Mais ou menos o que acontece ali. Mais uma vez nós estamos voltando. O que é a reencarnação? Reencarnar. Outra vez. Encarnar, entrar no outro corpo. É a volta do espírito à vida corporal. Qual é o tempo que decorre entre uma encarnação a outra? Ele pode acontecer imediatamente depois da morte, ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual esse espírito permanece errante, na erraticidade. O fato de dizer erraticidade não quer dizer que está nos erros, nos percalços da vida espiritual. Não se trata disso. Está na erraticidade porque está no outro plano. Às vezes ainda sem consciência de que desencarnou, às vezes passa por algum tempo ali, uma passadinha lá pelo umbral, depois vai para uma cidade espiritual, que normalmente existe em quase todas as cidades, né? Tem uma cidade espiritual aqui em cima, que diz respeito aos desencarnados de Umas, assim como tem Goiânia e tem outras cidades por aí. Nosso lar é onde? Rio de Janeiro, né? Nosso lar é em cima da cidade do Rio de Janeiro. E assim, por que é na cidade do Rio de Janeiro? Porque nós sabemos da história do nosso lar através de quem? André Luiz, que era um médico famoso no Rio de Janeiro. Ele foi habitar a cidade espiritual no Rio de Janeiro. Ok? Então esse é o processo da reencarnação. É a volta do espírito à vida da carne, à vida corporal, em um novo corpo. Planejamento reencarnatório. Esse aí é o centro de planejamento de reencarnação do nosso lar. Lembram desse aqui? Onde a mãe do Lísias foi para poder reencarnar novamente, para encontrar o esposo, né, que já havia reencarnado há algum tempo, então ela estava lá aguardando para poder reencarnar. Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação, de um modo geral. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas de cada espírito. O que é que ele precisa aprender? Se educar como espírito. Então, daí é que vai depender esse tempo de preparo em que ele está no outro plano. Esse planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que tenha condições morais, ou seja, que tenha a moral elevada no aspecto espiritual, e intelectuais, suficiente para ele próprio escolher as provas e expiações para a qual ele vai se submeter na reencarnação seguinte, se ele tiver condição. Ou então ela pode ser delegada a espíritos superiores mais esclarecidos, que vão ter condições de nos proporcionar
possibilidades reencarnatórias mais adequadas, mais justas, mais equânimes com a nossa condição espiritual de suportar. Inclusive, esse processo de resgate das nossas provas e expiações, ele é feito em suaves prestações, nunca é de tudo de uma única vez. Segundo Ramatiz, nós não seríamos capazes de suportar o resgate de todas as nossas penas em uma única reencarnação. Então ele é feito em suaves parcelas. Até porque, praticamente, por mais que eles tenham muito controle disso, que seja muito organizado esse processo, nem sempre você consegue reencarnar ao mesmo tempo que todos aqueles, e olha que são muitos, que a gente causou algum mal, algum dano, algum malefício, né, de alguma forma. Então todas essas pessoas precisam estar junto com a gente. Então é um pouco difícil disso acontecer, que todos estejam. Então nós temos muitos que nós vamos resgatar com eles, mas tem outros, vários no outro plano, que ainda não tiveram oportunidade de reencarnar. Só vai acontecer numa outra possibilidade. Ok? O Allan Kardec, no Espírito, diz o seguinte: quando na erraticidade, quando estamos no outro plano, antes de começar uma nova existência corporal, o Espírito tem a consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, uma pergunta que foi feita para os espíritos de luz. Aí a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas. O gênero não é no mínimo detalhe, como às vezes a gente pensa que acontece. Ele escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, a sua possibilidade de escolher aquilo que melhor lhe é conveniente, ou seja, aquilo que ele tem condições de resgatar. Não adianta dar quantos irmãos nossos que vêm para uma prova reencarnatória e não consegue suportar e tira a vida e vai para outro plano. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses detalhes, porque tudo que nós estamos passando aqui é do nosso absoluto merecimento. Não tem nada que nós estamos passando que não tenha sido da nossa própria escolha. Fomos nós que escolhemos o que nós iríamos passar em cada encarnação. Nós é que fizemos a escolha do gênero das provas. Estou dizendo, não é no detalhe. E às vezes até esse gênero de provas, de acordo com a forma em que nós vamos conduzir as nossas vidas, podem ser aumentadas as dores e penas ou podem ser reduzidas as dores e penas. Conta-se uma história de um cidadão que tinha uma vida muito pregressa, muito difícil, conturbada. Ele então resolveu dedicar-se à doutrina espírita. Fez muita caridade com todos os necessitados e era bastante ativo na casa espírita que ele trabalhava. Um belo dia ele sofreu um acidente e teve a mão amputada. Como ele era assim, com muita afinidade com os espíritos superiores, ele foi perguntar: mas escuta, nunca me aconteceu nada quando eu tinha essa vida, né, difícil aí, né? De repente agora eu estou me dedicando aqui à atividade espírita, ajustei, fiz os meus ajustes morais, minhas reformas íntimas, e daqui a pouco então acontece esse acidente, vocês precisam me explicar por que disso. Eu falei: não, você não está entendendo. A previsão é de que você iria perder os dois braços, você só perdeu uma mão, então você já lucrou exatamente porque você está trabalhando na causa. Então até aquilo que nos acontece, às vezes fazia parte do nosso gênero de provas que a gente escolheu. Porque tudo que a gente passa aqui, tem uma lei que nós vamos estudar agora mesmo, que é de ação e reação, que ela eu fiz e eu vou mudar. Não tem nada a ver com Deus nesse processo. Às vezes o pessoal: Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Foi você que escolheu passar por aquilo, e Ele te deu, de acordo com a misericórdia que Ele tem, te deu a oportunidade de fazer um resgate do jeito que você próprio escolheu. O Ministério da Reencarnação, ele está lá escolhendo, está vendo, a roupa com a qual ele vai reencarnar, está vendo? Não, ele vai nascer daquele jeito, está vendo que está faltando uma perna? Pois é, ele escolheu daquele jeito. Provavelmente na
na vida anterior, ele deve ter decepado a perna de alguém ou de vários outros. Então aí ele vai fazendo os ajustes de acordo com aquilo que ele entende que é possível pagar. O espírito poderá escolher o tipo de provas que atravessará. Essas escolhas se dão ao nível de probabilidades, podendo haver alterações para pior ou para melhor, depende daquilo que ele estiver, do bom uso que ele estiver fazendo da sua oportunidade reencarnatória. Embora planejado o destino e exista a pressão interna das experiências pregressas, porque vejam vocês, todos nós aqui guardamos no íntimo do nosso espírito aquilo tudo que nós fizemos em vidas passadas. Isso é que se chama pressões internas das experiências pregressas. Elas acabam exercendo influência em mim, do meu comportamento, da minha postura, das minhas palavras, das minhas atitudes, aquilo que eu passei nas outras encarnações. Às vezes você vê uma pessoa, nasceu numa família humilde, tudo, mas a pessoa é extremamente prepotente, vaidosa, tudo, né? Parece uma rainha. Pode até ter sido, né, na encarnação anterior, uma rainha nasce lá agora na pobreza infinita, justamente porque fez mau uso da postura e da posição de rainha. Então esse livre-arbítrio é soberano, podendo alterar quaisquer daqueles valores. Então, se você vem com um determinado planejamento, e aqui chega, você tem o livre-arbítrio até de tirar a própria vida, não é? Quantas pessoas não fazem isso? Agora, tudo aquilo que aquela pessoa está fazendo tem um custo, tem um preço final. Tem um preço. Se fomos nós que, em detalhes, você só acaba com esta vida, você não acaba com o seu espírito, ele é imortal. A gente tem muito cuidado com isso, com tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz, para que a nossa vida não se transforme num problema sério, que a gente não consiga, às vezes, suportar essas experiências que nós próprios escolhemos. Por isso a importância de estar em constante processo de oração, da presença do seu anjo guardião protetor, para que ele te dê consolo, conforto e coragem para enfrentar essas dificuldades e as vicissitudes que você próprio escolheu. Nada nos foi colocado na pressão, na marca, a não ser aqueles casos que eu vou citar daqui a pouco, que tem, ele bate e volta, né? São as reencarnações compulsórias que a gente chama. Estou falando dessas aqui que são as normais, né? Então, se o espírito pode escolher, outra pergunta do livro dos Espíritos, pergunta 259, se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, deve-se entender que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Eles respondem, todas não é bem inteiro, não são todas. Como eu disse, escolhe-se o gênero das provas, é um pouco mais amplo. Porque não escolhesse nem previste tudo que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Não, eu escolhi passar, eu escolhi estar aqui hoje nessa casa. Às vezes não. Às vezes isso é uma coisa que aconteceu com a mudança no meu plano de atividade, de trabalho, né, dentro da doutrina. Então, por isso eu estou nessa casa aqui hoje. Então, não acontece no mínimo das coisas. Mas uma coisa sim foi escolhida, que eu estaria então fazendo palestras em casa espírita. Esse é o gênero. Agora, quais as casas e quando, como vai ser? Isso aí já são os detalhes do processo. Escolher apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Aquilo que você faz, aquilo que você executa, aquilo que você pensa, reage, é que vai às vezes montando o caminho pelo qual você vai se conduzir. E esse caminho pode ser da estrada larga ou da estrada estreita. Vai depender do que você quer na sua vida. Você quer uma vida fácil ou uma vida mais ou menos difícil? Às vezes as pessoas pensam, mas eu não vim aqui para sofrer. Olha, pouco provável que você não tenha vindo para sofrer. Se você está num planeta de provas e expiações, provavelmente foi para sofrer. Planeta o feliz, a gente vai demorar um pouquinho a chegar no planeta feliz. Talvez alguns bilhões de anos, mas a gente chega, isso passa rápido. Umas poucas centenas de encarnações a gente vai estar lá.
Mas se nós estamos num orbe de provas e expiações, é porque nós merecemos estar aqui. A nossa energia bate com este planeta hoje. No futuro, às vezes a gente se torna menos pesado, né? Mais volátil, menos denso, então a gente vai para um planeta de regeneração, um planeta feliz, um planeta iluminado. Ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Isso é uma lei até da física, né? Quem colocou isso? Isaac Newton. Né? Os meninos aqui da mocidade lembram bem disso. Ok? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. E a lei de causa e efeito é mais ou menos assim também. Nem sempre é de intensidade igual nem sentido contrário. O comportamento humano não é uma ciência exata, mas é muito parecido. Para cada ação tem uma reação condizente, compatível. Então, se eu pratiquei alguma maldade com alguém, provavelmente eu vou receber a maldade que alguém vai praticar comigo. Da mesma forma, se eu estou praticando a bondade para com os meus irmãos, provavelmente eu também vou receber bondade dos meus irmãos. Essa é a lei da ação e reação. Por exemplo, no jogo, eu jogo uma bola de borracha na parede, ela voltará para mim com a mesma força que mandei, quase a mesma força, né? Isso é a lei de ação e reação. Porém, o comportamento humano não é uma ciência exata e obedece a variáveis muito mais amplas, porque depende de um espectro muito maior de forças e de energias com os quais a gente vive. Justiça divina. Justiça é diferente de vingança. E é extremamente comum a gente se envolver nesse processo de vingança, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Alguém faz algum mal para algum parente nosso, a vontade nossa qual é? Chegar lá e devolver em dobro para aquele cidadão. Isso não é justiça, isso é vingança. Justiça perdoa, a justiça perdoa e leva em consideração a intenção, conhecimento, circunstância. A vingança quer apenas que o outro sofra. Ainda hoje nós comentávamos na estrada, nós dois viajando e comentando exatamente sobre essa questão. O universo também é muito justo. E ele dá exatamente na proporção que a gente lhe oferece. Se você emana pensamentos do bem, pensamentos positivos, de bondade, de amor e de caridade, você vai receber aquilo. Com certeza alguém fez mal para você, você não precisa preocupar com a justiça divina. Eu só não quero que você sorria quando ele tropeçar e cair. Senão acaba sendo um pouco da vingança, né? Você não quis que aquilo acontecesse, mas você está feliz porque aquilo aconteceu. Isso faz parte do processo de vingança. O que você vai sentir por essa pessoa? Compaixão, pena, dó. Porque ele errou, porque ele às vezes atingiu você. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas nossas reações. E elas, às vezes, elas nos pegam assim, de canto, distraídos. Nos pegam distraídos e a gente acaba fazendo, né, essa vingança mental que a gente diz. As escolas não podem esquecer os compromissos de encarnações anteriores. Porque há encarnações compulsórias para espíritos que acumulam compromissos, principalmente quando envolvem terceiros. Porque existem aqueles compromissos que você acaba tendo que resgatar consigo próprio. Quais são eles? Por exemplo, os relativos aos vícios. Os vícios são você. É você que tem o livre-arbítrio e escolhe um vício. Aí eu vou fumar, vou pintar tudo quanto é cigarro que tem nesse planeta. Vai comprometer o seu pulmão, que vai ficar todo cheio aquela coisa horrorosa lá do cigarro, né? Nicotina, né? Vai ficar no seu pulmão. Provavelmente no final da sua vida você vai ter um enfisema pulmonar. E na outra encarnação você ganha de prêmio um câncer do pulmão. É simples assim.
É a lei da ação e reação. Você próprio buscou no seu vício, eu estou falando do cigarro, que é uma coisa comum. A bebida também é uma coisa, um álcool. Ele também destrói parte do seu corpo físico, que depois repassa para o seu perispírito, que quando ele retorna na próxima encarnação, o perispírito já vem lesado, comprometido. Então ele vive um tempo legal, às vezes até já nasce com o problema. Quantas crianças a gente nasceu com problemas sérios? Mas esse menino acabou de nascer, já é doente? Não, não acabou de nascer não. Apenas neste corpo. E ele está trazendo das encarnações anteriores os problemas que estão hoje habitando neste atual corpo físico. Provas e expiações. O que são provas? São escolhas que nós fazemos para o nosso adiantamento. Nós escolhemos as provas que nós vamos passar. A gente estuda, e ali a gente escolhe até as nossas provas. Então, nós vamos fazer uma prova de geografia, de história, de ciências, né? E o que são expiações? São as consequências por termos utilizado, olha aí, do nosso livre-arbítrio, cometendo graves equívocos que podem ter envolvido terceiros. Então as provas são para o nosso próprio adiantamento, relativo às coisas que eu provoquei com o meu corpo físico da reencarnação anterior. E as expiações são aquelas que envolvem terceiros, são as consequências que envolvem os terceiros. Pessoas com as quais eu convivi e que nós não tivemos uma convivência muito razoável, porque eu ofendi, humilhei, maltratei, espezinhei, julguei, não amei essa pessoa, odiei essa pessoa, então aquilo tudo vai refletir como expiações que eu estou passando agora. Às vezes você tem uma pessoa dentro do seu próprio lar que você não entende por que é que você não combina com aquela pessoa. Tudo que aquela pessoa fala para você, você entende que é uma agressão, que é uma maldade, que está humilhando você, por aí vai. São consequências das expiações. Fala assim, eu preciso de aguentar isso? Convém. Por quê? Porque provavelmente você fez por merecer esse tipo de comportamento agora daquela pessoa. Pessoal, tem uma coisa muito interessante nisso. Nada do que nós vivemos aqui acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E tudo, 100% do que nós passamos, de bom de ruim, é do nosso próprio merecimento. Ninguém passa os nossos problemas por nós. Ninguém passa. Nem a nossa mamãe, nem o nosso papai, não passa. O que nós fizemos, que nós temos que provar e expiar, são coisas que só eu pago sozinho. Só você paga sozinho. Ninguém paga por você. Às vezes as orações que nós emitimos, ou que a nossa mamãe, o nosso papai ora por nós, ameniza ou nos dá coragem, consolo para ter resistência para passar por essa prova e essa expiação. Mas não resolve. Apenas dá força e coragem, mas a expiação nós vamos passar. Mas nada melhor do que a força e coragem, é o que nós vamos pedir. Às vezes a aprovação fica pequena quando a gente tem força e coragem para transpor. A expiação também fica pequena. A gente suporta muito mais as dores quando você está consolado, quando você tem a compreensão do porquê você está passando. Não seria preciso crer que toda dor suportada nesse mundo seja necessariamente o início de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua decoração e apressar o seu adiantamento. E uma coisa nós podemos ter certeza: Jesus disse: nenhum de vocês sairá desse plano enquanto não tiver pago até o último centavo. Não pode. Porque as nossas energias não são iguais. Não é por maldade de ninguém. Ah não, Deus está me castigando, por isso que eu estou nessa vida infernal. Não é.
Isso é uma coisa que você escolheu. É você que escolheu passar, por isso você está passando. Tenha força, porque quando você estava no outro plano, você achou, você tinha certeza que você tinha coragem de passar, por isso você está passando agora. Então seja forte e passe. É difícil? É difícil. Tem hora que a gente dá vontade de desfalecer mesmo. Nós somos frágeis, nós somos espíritos imperfeitos, sim. Se nós não fôssemos imperfeitos, não estávamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Nós estávamos em outros planos mais elevados. Mas enquanto aqui, nós precisamos ter força e coragem, e resignação, e fé, muita fé. Toda expiação é também uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Lembra da prova? O que é expiação? Diferente. Prova é comigo mesmo, expiação é com os meus irmãos. Existem planejamentos reencarnatórios coletivos que visam alcançar grupo de espíritos em necessidade do mesmo aprendizado. Foi o que aconteceu com os nossos irmãos lá do planeta de Capela, que foram exilados aqui por algum tempo. Interessante que eles vieram reencarnar, olha onde, ó, num planeta primitivo. E o planeta onde eles habitavam, que era Capela, era um planeta que já estava no processo de regeneração. Eles pularam o orbe de provas e expiações e foram parar lá no primitivo, que era o nosso planeta, há 10 mil anos atrás. Era um planeta primitivo. E eles vieram aqui, aqueles espíritos extremamente soberbos, muito vaidosos, muito orgulhosos, que não condiziam com toda a evolução que existia no planeta de Capela. Então eles tiveram que vir para cá e cair em massa. Inclusive pessoas chamam eles de anjos caídos, né? Caíram em massa aqui no nosso planeta e vieram reencarnar. Eles contribuíram muito para a nossa cultura em vários segmentos. Eles puderam nos auxiliar, mas eles reencarnaram em corpos extremamente diferentes dos seus, porque os corpos lá não eram tão densos quanto esses que você está vendo aqui, parecendo um orangotango. Imagina, os dedos às vezes frágeis, sensíveis, né? Pontiagudos, finos, vieram de repente, ocuparam um corpo todo estranho, mongoloidão assim. Imagina, que coisa terrível, que sofrimento que não é você ter que conviver com um corpo totalmente diferente do seu. E não se iluda não, que muita gente que está hoje habitando este planeta deverá voltar para aquele ali, viu? Muita gente. Há circunstâncias diversas que promovem a alteração do planejamento da reencarnação, que pode ocorrer sem o detalhamento necessário, principalmente nos casos de reencarnações acidentais. Quais são essas reencarnações acidentais? Um estupro, uma reencarnação que acontece